Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia meu irmão, bom dia minha irmã, bom dia ouvintes da Rádio Catedral. Hoje, dia 30 de setembro, esta terça-feira, dia de São Jerônimo, esse santo tão especial, esse doutor da igreja. Vamos então começando pela palavra de Deus e depois a gente falar um pouquinho desse santo do dia que é importantíssimo. Bom, hoje o evangelho do dia é Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado ao céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eles entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem. Mas não o receberam, porque lhe dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e os repreendeu, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Aqui começa a grande subida de Jesus. Jerusalém é a meta, onde ele cumprirá a Páscoa, vai morrer e ressuscitar pela gente. A partir desse ponto, tudo em Jesus vai apontar para a vontade do Pai. Exatamente porque caminha com essa decisão que ele expõe as condições de quem quer segui-lo. Não buscar a segurança em morada estável, se desapegar dos afetos quando impedem o reino na sua plenitude, não olhar para trás com nostalgia. Seguir Jesus, gente, é andar leve, livre e com o coração inteiro. Nesse percurso, aí aparece a recusa dos samaritanos. A reação dos filhos do trovão é imediata: fogo do céu. Mas Jesus repreende eles e segue adiante. E ele ensina duas coisas aqui. Primeiro, o evangelho ele não se impõe, o evangelho convida. Se não o acolhem, segue adiante, nada de forçar a porta. E o segundo ensinamento aqui é que quem caminha para Jerusalém não gasta energia com retaliação. A missão pede clareza de propósito, pede mansidão de coração. É aqui que entra a palavra decisiva dessa história: consciência. Jesus caminha guiado pela voz do Pai. Nós precisamos, aprender a escutar essa voz no nosso íntimo, ou seja, a gente escutar a verdade e o bem, e não a gente escutar o nosso capricho do eu quero, mas a gente escutar sim aquilo que Deus quer. A consciência, gente, é esse espaço interior onde justamente Deus fala, onde a gente constrói ali o discernimento. E uma vez que é decidido o que é certo, a gente tem que permanecer fiel. A subida a Jerusalém é feita de pequenas fidelidades de todos os dias. E aí, traduzindo para agora, quando a gente encontrar resistência, o caminho cristão não é queimar pessoas, é prosseguir com verdade e caridade. Quando a memória nos puxa para trás, da saudade do que ficou, da tentação de que era melhor como era antes, a gente tem que tomar a firme decisão de Jesus, no que nos chama a fazer o quê? A olhar a meta. Quando bate a vontade de a gente impor as nossas vontades, os nossos desejos, a gente tem que lembrar que o reino é oferecido e não é empurrado goela abaixo. Bom, hoje é dia de São Jerônimo. São Jerônimo
que é ali faleceu no ano 420, mais ou menos. Ele era monge e é considerado o doutor da igreja. Ele poliglota, ele era um homem apaixonado pelas escrituras e justamente ele dedicou a sua vida a traduzir e explicar, comentar a Bíblia, gestando então a famosa Vulgata. Ele viveu períodos de ascese no deserto. E aí você pode me perguntar o que é ascese? Na filosofia grega era um conjunto de práticas e disciplinas caracterizadas pela austeridade e pelo autocontrole do corpo e do espírito, que acompanham ele e fortalecem justamente toda a parte de especulação teórica em busca da verdade. Já na prática ali religiosa, vamos falar do catolicismo, então vai ser esse conjunto de práticas austeras, comportamentos disciplinados e principalmente de questões morais, ou seja, prescrições aos fiéis, justamente com os desígnios divinos e as leis sagradas. Mas enfim, então São Jerônimo viveu ali períodos desse ascese no deserto e depois ele vai a Belém, onde ele tem um estudo intenso com direção espiritual, formação bíblica de leigos e consagrados. E aí tem uma frase dele que atravessou os séculos, que é super conhecida, gente. Ignorar as escrituras é ignorar Cristo. E isso aí não é um slogan de uma propaganda, não. É um norte para a nossa vida. A palavra forma a consciência, aquilo que a gente falava agora há pouco. A palavra dá critério e sustenta a fidelidade no caminho para a gente seguir a Jerusalém. E aqui eu queria trazer para vocês assim, uma joia da arte, que é a pintura de Caravaggio, de São Jerônimo escrevendo, lindíssima. A cena é muito simples e poderosa. A gente vê o santo idoso ali vestido, envolto de um manto vermelho. Ele está ali inclinado sobre a mesa e a mão estendida alcança o manuscrito. E aí na outra mão tem a pena que registra a palavra, né? Ao lado tem um crânio que lembra o quê? A brevidade da vida. E cortando a escuridão do quadro, que é um quadro escuro, tem a luz que incide sobre o peito, o braço e o livro da cena. Caravaggio ele usa ali o claro e o escuro para dizer sem palavras o que São Jerônimo viveu. A escritura como luz que vence a sombra. O estudo como ato de oração e a inteligência a serviço da salvação. Gente, é um retrato da mente que escuta Deus e da mão que obedece, exatamente o que o Evangelho de hoje pede para a gente. Consciência iluminada e fidelidade prática. Quando a gente pega aqui, né, a subida de Jesus a Jerusalém e aí esse Jerônimo curvado sobre a Escritura, eu acho que a gente pode aqui ter um jeito muito concreto de viver essa terça-feira. Primeiro, decisão. A gente tem que manter os olhos na meta, sem nostalgia do passado que muitas vezes nos paralisa. Segundo, mansidão. A gente tem que ter rejeição. Rejeição não se responde com fogo. Responde-se com um passo adiante, vá adiante. A gente não tem que ficar parado na rejeição. Terceiro, palavra. A gente tem que deixar a Bíblia formar consciência. A Bíblia tem que corrigir os impulsos e dar critério quando aquela estrada parece apertada. Bom, para nossa manhã então, vale guardar o compasso desse texto. Jesus decide, Jesus convida, ele não impõe, né? Jesus corrige os discípulos e segue em frente. E com São Jerônimo, a gente tem que fazer o seguinte, pedir essa graça simples e forte, que eu não ignore as Escrituras para não ignorar a Cristo. E, fechando o mês então, vale a gente falar de novo, como eu comecei, sobre o Setembro Amarelo, no que nos lembra exatamente o seguinte, que a gente deve promover a vida, abrir a escuta, acolher quem está sofrendo em silêncio. Se você perceber alguém desanimado, isolado, falando de alguma desistência, chega perto ali com respeito, sem julgamentos, sabe? Convide a ter uma ajuda profissional, ofereça companhia para buscar esse atendimento. Depressão é uma coisa muito séria, gente.
E se o sofrimento é com você que está me escutando, não caminha sozinho. Procure apoio na família, na comunidade, nos serviços de saúde. Aqui no Brasil tem o 188, que é o CVV, que atende 24 horas gratuitamente. É um trabalho incrível. Cuidar da vida é algo profundamente evangélico. É escolher a estrada de Jesus, que salva e constrói e nunca queima. Vamos deixar a palavra formar a nossa consciência também aqui e reconhecer o valor único de cada vida. Minha gente, um ótimo dia para vocês, tudo de bom, uma terça-feira abençoada. Fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Um forte abraço. Amém. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.